Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso e hoje a gente vai falar sobre herança e especificidade. Vamos lá para o nosso projeto. Então aqui já no nosso projeto eu deixei uma estrutura simples aqui já aberta, que é um H2, né, que é um cabeçalho e dois parágrafos. Aqui a gente vai começar falando de herança e a herança é o seguinte, tem elementos que eles herdam propriedades dos elementos pai, né? Então isso a gente vai começar vendo agora através do body. Então aqui dentro do nosso body, eu vou abrir aqui um estilo e eu vou colocar uma propriedade de um font size, né? Então eu vou colocar aqui um font size e vamos supor que eu coloque um font size de 25 pixels. Olha o que aconteceu ali, né? Tanto o nosso H1 quanto os nossos parágrafos, o nosso H2, né? Quanto os nossos parágrafos, eles aumentaram o tamanho da fonte, mas eu não especifiquei aqui, né? Se eu queria no H1, no parágrafo. Mas é porque eles herdam, né, essa propriedade aqui do seu pai, que é o body. Então, se por acaso eu colocasse aqui um color red, ele aplicaria em qualquer elemento que está dentro do body. Então, independente seja parágrafo, seja cabeçalho, então ele sempre vai pegar ali o que está setado no elemento que está na hierarquia mais alta. Tanto que esse cabeçalho aqui, por ser um H2, ele tem uma pequena diferença de tamanho, né, por causa do negrito e tudo mais. Só que se eu colocasse aqui, por exemplo, um font size de 13 pixels, por exemplo, ó, olha lá, ele diminui muito, né? Colocar 10 aqui, ó. 10 pixels, olha lá, ele diminui bem mais. Então essa propriedade aqui, sim, os elementos que estão dentro do body, eles vão herdar e essa propriedade geral vai ser aplicada em todo mundo. Então vou tirar esse font size aqui para não ficar muito pequeno. E outra coisa que eu quero testar aqui é entender que se por um acaso eu colocasse uma borda no nosso body, ele pegaria em todos os elementos também, né? Vamos ver aqui, vou colocar uma borda de 1 pixel, sólida e preta. E eu salvei e olha só, a borda ela só pegou no body, né, que é no corpo do site. Então ela envolveu o corpo, mas ela não aplicou também nos elementos. Então senão ficaria todo elemento ficaria com uma borda em volta, né? Então realmente ele não aplica. A borda é algo que não aplica nos filhos ali. Então pode ficar tranquilo que isso não tem problema, senão ficaria horrível, né? Ficaria muito feio. Você coloca uma borda numa div ali e ela aplica a borda em todo mundo. Então é algo que realmente é feito para não herdar. Outra coisa aqui que a gente pode fazer é a gente mexer no background, né? Então se eu colocasse aqui um background color aqua e salvar, esse background ele pega somente no body, tá? Ele não está pegando no nosso cabeçalho. É que nosso cabeçalho está sem background, então não dá para ver. Mas eles não estão herdando esse background color. Mas, se por um acaso eu pegasse... Deixa eu tirar esse aqua que está muito forte, né? Vamos colocar uma corzinha mais... Aí. Se eu pegasse aqui e colocasse essa borda no nosso seletor geral, né? Que é o asterisco. Olha só o que acontece. Olha lá. Aí sim, nesse seletor, ele vai aplicar a borda em tudo. Tudo que tiver aqui, se tiver 1, 2, 3 parágrafos, tudo vai pegar borda. Então, tem que tomar muito cuidado. Nesse caso aqui, a gente usa sempre estilos mais genéricos, né? Por exemplo, a font family, né, que é a família de fontes ali, se você quiser usar uma fonte diferente em todo o seu site, você coloca já direto aqui dentro do body, né? Então você vem aqui e coloca um font family e coloca aqui esse Gil Sans, por exemplo. Agora todo o nosso site ele vai estar com essa font family. Então eu posso criar aqui um H2, um parágrafo, posso colocar ali o que eu quiser, um link, todos vão estar com essa fonte que eu coloquei. Então isso é ideal para a gente pegar e estilizar o nosso site baseado num projeto, né? A gente pegou e viu lá, recebeu o projeto da equipe de design e viu que foi feito com uma fonte específica, a gente vai lá, seta a fonte no nosso body e manda ver, né? Agora, aproveitando isso daqui, eu vou até tirar essa borda aqui que está muito feio e eu vou falar um pouco sobre especificidade, tá? Eu vou tirar esse font family aqui que eu também não gostei dessa fonte. E o que acontece? O nosso body ali, ele está com a cor vermelha, então os nossos elementos eles estão ficando vermelho, né? E se eu pegar aqui no nosso H2 e eu setar uma classe para ele, né? Vou colocar uma classe e vou colocar essa classe verde, por exemplo. Mas antes de aplicar essa classe, eu vou mostrar para vocês direto no elemento, né? Então vou colocar o nosso H2 aqui e vou colocar que ele vai ter um color blue e salvar.
Então agora ele pegou uma cor azul, ele estava pegando a cor vermelho que estava vindo do seu pai, né? Ele estava herdando a cor vermelha ali, só que a gente pegou no elemento e a gente setou uma cor nele, então agora ele é azul, beleza. Só que se eu pegar e adicionar uma classe nele aqui, eu vou colocar aquela classe verde nele, colocar uma classe verde e setar uma classe aqui, ó, ponto verde. E se eu colocar um color green? Olha lá. Então, veio a herança do pai, que é a cor vermelha. A gente setou ali a cor azul no elemento. O elemento ele é mais específico que o pai. Porém, a classe é mais específica que o elemento. Então, se a gente tem ali um H2 ali com azul, qualquer outro H2 que a gente colocar aqui sem a classe, então vou colocar um H2 aqui, teste, ele vai ficar azul. Então, no caso, ele vem a herança do nosso body, né, que é o vermelho. O H2 ali, como ele não tem classe nenhuma, ele vai pegar o azul, só que o próximo ali, o anterior, quer dizer, né, o cabeçalho, ele vai pegar a cor verde. Por quê? Porque está em uma classe. Então, quando ele está numa classe, ele é mais específico que o elemento. Outra coisa que a gente pode colocar aqui é colocar um hashtag aqui amarelo, né? Que, como vocês já viram, esse indicador aqui dessa cerquilha é para divs, ou é para ID, né? Então, se a gente pegar esse cabeçalho aqui, deixar a classe verde e colocar aqui um ID amarelo e colocar aqui um color yellow, olha só. Então, você pode ver que vem lá o elemento, ele vem do body como vermelho. Aí, o seletor de elemento, ele aplica o azul, né, que é o H2. Aí, a classe aplica o verde e o ID aplica o amarelo. Então, ele vai sempre prezar pelo mais específico, que no caso o ID, ele tem maior prioridade. E vamos supor aqui que eu coloquei esse ID amarelo e por um acaso eu esqueci ele, né? Peguei e esqueci que tinha um amarelo aqui e depois eu criei outro ID com o mesmo nome, só que eu coloquei outra coisa, eu coloquei aqui vermelho, né? Color red. Coloquei vermelho. Então o nosso cabeçalho ali voltou a ser vermelho, né? Eu vou colocar até outra cor aqui, vou colocar, não, vou deixar vermelho mesmo. Então ele voltou a ser vermelho. Então, o que acontece? Quando eu coloco uma embaixo da outra, quem está vindo embaixo tem prioridade, certo? Pela ordem, né? Então, se eu coloquei aqui, ele vai sobrescrever o amarelo, independente. Só que tem uma coisa que a gente pode fazer, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fazer isso, que é colocar aqui na frente da cor, a gente vai colocar aqui uma exclamação important. Na hora que a gente faz isso, essa cor aqui ela se torna mais importante que qualquer outra. Então, independente aqui se ela está mais embaixo, mais em cima, se ela está em outro lugar, não importa, ela vai ser mais importante. Então, se eu tiver dois seletores iguais aqui, já está errado, eu não posso colocar duas vezes, tá? O certo é a gente se organizar para a gente editar o código, mas eu posso colocar esse important para nada que colocar para baixo sobrescrever essa cor. Entenderam? Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito útil, só que tem que tomar muito cuidado onde vai usar. Então, para essa aula é isso, espero que tenham gostado. Se inscreve no meu canal, deixa o like e até a próxima.